Boa noite. Estamos aqui hoje com o Ronaldo no podcast, no AraquariCast. E hoje a gente vai entrevistar o Ronaldo, que é uma pessoa muito presente na comunidade e que a gente quer conhecer e quer que você que está aí conheça também. Ronaldo, fala pra gente quem é o Ronaldo. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bom? Parabéns, tá, pela AraquariCast Isso. e muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para a produção que está aí atrás das câmeras também. Obrigado pela oportunidade mesmo, tá? Bom, quem é o Ronaldo? Eu costumo dizer que a cada dia a gente aprende, né, a coisas novas. E eu venho aprendendo desde criança. Meus avós são daqui, minha família é toda aqui de Araquari, de pai e mãe. Meu avô, inclusive, foi funcionário público, se aposentou, trabalhando para o município. E eu comecei a trabalhar muito cedo, acho que com 11, 10, 11 anos por aí. Vendia jornal, engraxava sapato, fazia outras coisas também, vendia docinho, vendia o que conseguia. Eu nasci ali, não existia naquela época o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando eu Sim. nasci, né? Então, as crianças trabalhavam. E eu me lembro que quando eu estava trabalhando ali, estava nascendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu sempre falo que minha primeira escola foi ali, trabalhando nessa fase. Eu Sim. trabalhava para ajudar minha mãe, a minha mãe me criou sozinha e trabalhava muito, né? Então, não era uma questão de, eu preciso trabalhar para ajudar minha mãe. É que eu, mesmo criança, falava, olha, eu também posso fazer alguma coisa para ajudar a contribuir. Foi difícil convencer ela a deixar trabalhar, Imagino. mas acabou acontecendo. E aprendi muita coisa ali, sempre estudando. Mas essa pergunta, quem é o Ronaldo, é uma pergunta difícil, porque eu acho que a gente acaba sendo um pouquinho de cada pessoa que a gente encontra na vida e vai, né, pegando, eu quero ser um pouquinho disso aqui Com os também, disso aqui exemplos. também, exato. É, E eu tive grandes bons exemplos, a começar pela minha mãe, e venho tentando executar o melhor, né, para a educação dela, pela educação dela e por quem eu puder fazer. Então, acho que a melhor forma de responder essa pergunta é o Ronaldo é uma pessoa que está em constante aprendizagem. muito bem. Então, eu tive o prazer, né, de conhecer você no trabalho voluntário, Ah, né? Esse é algo que nos une, né? O sim, trabalho voluntário une sim, pessoas. E eu lembro que a gente fez um trabalho tão lindo, pena, né, que a gente não teve assim a oportunidade de dar seguimento a esse trabalho quando a gente participou ali do conselho, né, sim. do Conselho Local de Saúde. Isso. Mas eu queria que você falasse um pouco para mim também sobre o voluntariado, o que que ele representa para você, o que que o voluntariado traz de aprendizado para a sua vida e o que que ele representa para você. Bom, o trabalho voluntário também me ajudou muito, né? Eu, como eu estava falando, era criança, eu lembro que na época tinha o projeto Pequeno Trabalhador, que se eu não me engano, era uma ação, uma política pública, eu acho que era. E lá as crianças iam lá, a gente trabalhava, então ia lá você pagava tipo R$ 1, R$ 2 e tinha direito a um prato de comida, aí a gente comia e ia estudar. Depois, no meu caso, né, que a Sim, maioria ali das crianças naquela ocasião, nem todo mundo estudava. Então, dali ia estudar. Então, o trabalho voluntário, infelizmente, é necessário. sim, Seria muito melhor se não fosse necessário. Eu até me lembro que, porque eu também sou músico, então, às vezes, dando uma entrevista ou outra na rádio, me perguntavam: o que que você acha, Ronaldo, de sendo a tua banda uma das bandas que faz tanto trabalho beneficente e tal? Eu falava: olha, eu gostaria de não precisar fazer. Seria bem melhor se a gente vivesse num mundo onde ninguém precisasse de um trabalho voluntário ou de uma ação como essa. Mas eu acho que eu devo muito ao voluntariado. Então, por mais que a gente se dedique, ainda acho que é pouco, sabe? sim, Acho que sempre tem algo melhor a ser feito, né? Só que, querendo ou não, o trabalho voluntário ele é importante porque ele abre uma perspectiva diferente, quer dizer, você acaba trazendo pessoas que sabem onde o calo dói, né? sim, E essa comunicação ela é muito importante. Então, o meu trabalho, você acaba desenvolvendo essa ação voluntária sem se dar conta. Eu me lembro que, por exemplo, eu fazia show
para arrecadar brinquedos para crianças carentes. Era assim que falava na época. Sim, E eu acho que é assim que fala hoje em dia também, né? sim, É que muda tanto que eu acabo me desinformando. sim. E aí eu nunca pegava brinquedo para os meus filhos porque eu achava, não, isso é errado, né? Não, eu não vou fazer. E uma vez uma amiga minha falou, ué, mas por que você não está pegando? Eu falei, não, porque eu estou tocando para arrecadar. Eu vou pegar, aí vão dizer, ah, né, pô, o que você está fazendo? Mas ela me Sim. disse, não, mas tu tem dinheiro para Tem. comprar brinquedo para teus filhos? Eu falei, não. Pois é, Então teus filhos também são carentes, tu precisa pegar também. E aí eu exatamente. falei, puxa, olha só, eu não tinha me dado conta disso, Verdade, né? Então, verdade. o trabalho voluntário, ele infelizmente é necessário ainda. Mas eu tenho um outro ponto de vista para falar a respeito disso. Sim, Eu acho que não deve ser 100% voluntário. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo. Uma pessoa que eventualmente consegue doar o seu tempo, ok, mas a gente ocupar todo o tempo que essa pessoa tem disponível para que ela execute alguma coisa, aí não, entende? sim, Aí é demais. Então, puxa, aconteceu uma coisa lá, a gente precisa fazer um jantar aqui, se reunir todo mundo, então vai ser tudo de graça, tá, pessoal? Pô, beleza, vamos lá. Vamos fazer esse trabalho voluntário, vamos. Ok, puxa, pegou fogo na casa de alguém, a gente precisa ir lá, mão de obra, ok, são coisas pontuais. certo. Mas o que é voluntário ininterrupto acaba fazendo com que a pessoa que faz trabalho voluntário não tenha mais de onde tirar. É verdade. Você não concorda com isso? Concordo, concordo. E Com eu não estou certeza. falando de a pessoa precisa ganhar muito, porque eu penso assim, ó, e me fica à vontade para dizer se eu estou pensando errado. A gente vai lá no médico e fala, quanto que é para atender pelo social? Quanto que é o teu trabalho? Consulta é R$ 500, pelo social é quanto? É 350, beleza. Quanto que é a consultoria jurídica para o advogado? R$ 500. Pelo social, 350. Então, a Paula é costureira. Quanto que é o trabalho da Paula? É R$ 500. Tá, pelo voluntariado é quanto? Entendeu? Sim, Não necessariamente vou tirar o dinheiro do bolso da Paula para que ela, nada contra quem consiga fazer, quem possa fazer. Mas é que tem gente que quer ajudar, quer atuar no voluntário, mais do que isso, tem dom, tem capacidade, tem competência, mas a pessoa precisa pagar a conta de água e luz dela também, né? exatamente. Então, eu acho, e assim, estou sempre Eu em acho que constante todo mundo aprendizagem. acho que todo mundo que vive, né, essa questão do voluntariado, ela passa por essa situação aí. Ela perpassa por isso. Chega uma hora que ela fala, nossa, agora eu estou tirando da onde eu nem tenho direito para. Exatamente. Então, né, eu preciso amadurecer. Então, em relação ao voluntariado, eu tenho esses pensamentos assim, eu acho que ele é necessário, que pena que é necessário, mas, ok, a gente precisa de um voluntariado também de competência, né, Sim. de que saiba ter uma boa comunicação com o É, lugar em que ele vive, mas ele de, também não pode tirar dinheiro do bolso para ele estar de fazendo o trabalho dele. responsabilidade, né? Uhum. Eu me lembro de um episódio que eu vivi e você é prova disso. Eu já precisei. E eu lembro que você foi uma pessoa que me ajudou, você teve essa oportunidade, você me ajudou. Então, mas exatamente por isso, porque a gente se doa tanto, tanto, que a gente esquece de olhar que tem coisas também importantes atrás de nós, né? E a gente precisa entender isso, que o trabalho voluntário, ele também tem que ser responsável, Sim. né? E ele também começa dentro de casa, Sim. porque a gente não pode querer, né, socorrer lá fora se em casa a gente também tiver em situações complicadas ou difíceis, né? Sim, sim. Então isso é importante, A gente sim. sente na pele, né? E Sente. é aquilo, você acaba. É como tu ficar tirando água de um balde, uma hora vai acabar a água. Vai. Então a gente precisa criar um mecanismo, e existem mecanismos para que isso aconteça. Está Sim. aí o Fundo da Infância e do Adolescente, está aí o Fundo do Idoso, existem sim. fundos, né? Para que se consiga ter, no mínimo, essa sustentabilidade É das verdade. ações voluntárias que precisam ser colocadas em prática, mas não à custa. E eu usei o tempo ali porque eu falo assim, quando a gente tem dinheiro, dar dinheiro é fácil. Sim. O mais difícil é o tempo, porque Exatamente. não volta o tempo. Você ajuda uma pessoa hoje com 20, R$ 30, ok, você vai lá, trabalha e ganha de novo. Mas e o tempo que você doou para aquilo? É verdade. Não é? Não Com tem como tu certeza. comprar esse tempo em algum lugar, não tem como tu ter de volta. E às vezes o que mais precisa no trabalho voluntário é o tempo. É o tempo, com certeza. Quanto custa o tempo de uma pessoa? Não é? É verdade. De ela estar ali se dedicando à família dela, resolvendo a situação, os problemas que ela acaba tendo. Deixando, né, de lado, né, Então, para poder fazer aquilo para o outro, né? Perfeito. É isso aí, é isso aí. Não, eu assim, eu vivi muito isso na pele
E chegou um momento, né? Porque 8 anos ainda estou como presidente da associação, né? Ah, que maravilha. E esse ano a gente vai fazer agora nova eleição, né? Mas assim, eu já não penso mais em estar à frente, né? Porque há uma dedicação, né? Para quem está à frente de uma associação de moradores, seja de um instituto, Sim, seja do que for, tem que ter uma dedicação, né? E até respeito, porque você entende que você está representando pessoas, você, né? Se você se decidiu aquilo, você sabe que é o seu trabalho. E é, é um trabalho voluntário também, né? sim, sim. Mas E não é precisa ter a fácil. oxigenação também, né? Precisa que outras pessoas se encontrem nesse lugar, Precisa, mudem a presidência, muda a diretoria. precisa. Eu- E a gente precisa de apoio de todos os lados, né? e quando eu falo que muda a diretoria, muda a presidência, não é que muda as ações, muda as ideias, muda quem administra. Exato, Mas a gente exato. sabe o que precisa fazer, o que está dando certo, ok, vamos continuar. Ó, aqui Isso, a gente precisa ajustar, beleza. É como trocar o pneu do carro enquanto ele está andando, né? exatamente. É muito dinâmico. Exatamente. E tem que ter muita vontade, né? Muita vontade de fazer, porque a gente sabe que não é fácil. É, a gente vê assim que o povo precisa de orientação, precisa de ajuda, mas às vezes as próprias pessoas que precisam, elas próprias não se ajudam, né? E É, é onde fica mais complicado e às vezes até torna o trabalho da gente mais difícil é ainda de ser difícil, é difícil. realizado, né? Eu tenho, sabe, tu estava falando antes ali do trabalho voluntário, eu até pensei nisso, mas eu sempre tenho, eu desvio do assunto, minha cabeça não para, né? Sim, Mas fui uma pessoa muito ajudada mesmo, sabe? sim, Muito ajudada mesmo. Eu me lembro de ações assim que eu não acreditava. Eu falava, puxa, isso está mesmo acontecendo comigo, essa pessoa está fazendo mesmo isso por mim. Então eu tenho essa dívida de honra para com essas pessoas que fizeram essas coisas por mim, porque eu tenho na exatamente. cabeça que o que foi feito por mim não necessariamente foi feito porque eu merecia. Agora eu tenho que fazer por merecer, entende? Exato, E, exato. e se a gente parar para pensar, Paula, o chão que a gente está pisando hoje foram nossos pais, nossos avós, quem desbravaram, né? E Exatamente. quem oportunizaram a gente poder estar aqui fazendo o nosso trabalho. Então, essa minha fala cabe para as gerações anteriores, que é o respeito que a gente tem que ter com essas pessoas que vieram antes da gente, tentando fazer um mundo melhor para que a gente pudesse viver. E eu me lembro quando eu era criança, tu deve lembrar também, de quando a gente ia no mercado, recebia o pagamento e tinha que ir naquela hora ali, Exato. porque Não dava para uma esperar. semana depois não comprava a mesma coisa, É porque a verdade, inflação era altíssima, né? verdade. Hoje em dia a gente vê que as pessoas estão ali já, conseguem adquirir um carro. É difícil, Mas consegue, mas consegue. mas Antigamente era consegue. impossível. Era, Eu me lembro quando eu era criança, só tinha telefone em casa que era rico, não é exatamente. verdade? Meu Deus. Então, o que aconteceu? Quais mudanças aconteceram para que hoje fosse mais acessível a gente ter telefone, a gente conseguir comprar carro, ainda que seja difícil e tal? Sim, Trabalho que foi feito de pessoas que nos antecederam. Trabalho voluntário, exato. trabalho de pesquisa, trabalho de políticas públicas, né? Exatamente. Extremamente Então, importante, quer né? dizer, tudo isso nos trouxe até aqui. Exatamente. E às vezes eu noto, assim, converso com alguns amigos, eles falam, puxa, meu pai não teve carro, não teve nada, graças a Deus agora eu tenho. Eu falo, então, irmão, mas é que se teu pai vivesse hoje, ele também teria. O Sim, fato de hoje você ter um carro, também tu deve isso ao teu pai, entende? exato. Porque ele viveu aquela dificuldade e te sustentou, Sim, e te deu saúde, conseguiu, que bom. Porque a gente tem essa noção, que a meu ver é uma noção que pode ser uma noção não tão 100% correta, de que, puxa, então eu estou melhor hoje do que meus pais estiveram. Não, é eu verdade. estou colhendo o que eles O que eles plantaram, plantaram, exatamente. né? É verdade. Então o que eu vou plantar para os meus filhos e para os meus netos? É o que eu Para os meus penso. netos, não é? É O que exatamente eu isso que vou eu penso. deixar? É nisso que cabe a gente se preocupar, na minha concepção, claro. E pode ser uma concepção tranquilamente ser, olha, não penso assim, ok, Sim, tá tudo certo, não tem problema quanto a isso. exato. Mas eu penso assim, e encontro pessoas, e tu é uma delas, que pensa da mesma maneira. Sim, sim, com Então, certeza. a gente tem que se juntar essas pessoas que Por isso que a pensam gente luta, da mesma né? maneira. Exato. Vamos ter divergências, é fato que teremos divergências. Lembra a gente lá no Conselho de Saúde, as pessoas ainda vêm falar, Ronaldo, vem. Ronaldo, ó, Aham, é bom que tu participe, porque
consegue aí amenizar, né, os ânimos, dar uma Aham, acalmada. isso, dá equilibrada. Mas eu vou dizer que a gente quer a mesma coisa. A gente só tem Exatamente. que encontrar o que tá, onde a gente está de acordo. Exato. Aqui. Então, esse é o caminho para a gente começar. Mas tivesse pessoas assim, né, meu amigo? Seria bem mais fácil, né? Porque, de repente, na ação de fazer aquilo que nós acordamos, eu consigo entender o teu ponto de vista em relação àquilo que eu desacordo e pensar, olha, eu não tinha pensado por esse ponto de vista. Talvez a Paula tenha razão. Isso Ou aconteceu o muito. contrário, a Paula Exato. vem dizer, eu não tinha pensado por esse ponto de vista, talvez o Ronaldo tenha razão. Ou dizer, olha, eu entendo a forma com a qual tu pensa, mas ela não atende a minha demanda, que é diferente. Tudo bem, então, aonde a gente vai, qual arestas podem ser aparadas para que a gente consiga ter um contento? Exatamente. E eu penso, e posso estar redondamente enganado em relação a isso, porque eu estou sempre aprendendo, que a democracia talvez seja negociar, perder proporcionalmente falando, Para ganhar. para que Com todos ganhem, certeza. né? É verdade. Porque parece que fica nessa guerra de, eu quero ganhar, o outro quer ganhar. Não, não, não. Ou eu posso mais. Vamos perder igual, porque vai ter perdas, né? Então, Vai. vamos tentar equilibrar isso. Vai ter ganhos também. Sim. Mas então vamos tratar, olha, do que você pode abrir mão? É uma negociação, né? Exatamente. Eu posso abrir mão disso, daquilo. Porque existem coisas que são dificílimas de a gente botar na prática, né? Exatamente. Vamos imaginar que estamos lá, você ou eu, à frente de um recurso para pavimentar ruas. Só tem dinheiro para pavimentar 10 ruas. Ok. Quais vão ser pavimentados primeiro? Que critério a gente vai usar para pavimentar? A rua mais antiga, respeitando os moradores que estão há mais tempo ali no pó? Um exemplo, né? Sim. Esse pode ser um critério. Ou, não, mas tem rua que tem cadeirante e não consegue andar se não for pavimentada. Bom, esse pode ser outro critério. Qual desses dois critérios tem mais valor? Pois é. Se a gente for parar e analisar, aqui o cadeirante Vamos precisa, né? conversar com as pessoas e dizer, olha, aqui é um cadeirante. Nós entendemos esse sofrimento de vocês, mas será que vocês concordam com isso? Exato. Concordamos. Então, por que eu estou frisando nisso? É aonde eu acho que às vezes a gente peca, e eu me coloco também como uma pessoa que peca muito nesse aspecto. E estou sempre buscando melhorar. Sim. Única ação. Comunicação. Eu acho que aí tá a chave da... Não é? Para resolver. Tá. Às vezes eu brinco Com assim, certeza. Pô, Deus nos deu o dom da fala. A gente usa ela mais para se desentender do que para se Para entender. se entender. É verdade. E é verdade. Às vezes, se a gente fosse igual o cachorro, fizesse só acho que ficava mais fácil de se entender, né, Paulo? Meu Deus, não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E isso é para a vida, Paula. Quando você fala, né, você falou dessa questão do voluntariado, né, as minhas amigas de trabalho, principalmente na escola, onde a gente passa, elas falam assim, mas mulher, o problema não vem atrás de você, é você que vai atrás do problema, né? Porque parece que envolve, né, isso, o voluntariado é você estar resolvendo problemas e problemas que não são seus. É que as pessoas procuram a gente também, né? Mas eu fico exatamente na sua fala, né, de ter sido tão ajudada. Eu vivi muito isso quando eu cheguei aqui, há praticamente 18 anos atrás, com 6 filhos, imagina. Nossa, né? Então, se eu fosse contar a história real da minha vida e o quanto eu fui ajudada, né? Eu comecei, né, nas minhas orações, eu falava, Deus, não deixa eu olhar para isso que eu estou vivendo, porque era uma situação tão lamentável que, olha, eu acho que se a gente não tivesse uma estrutura, dava para correr louco, sabe? E é aí que a gente entende o quanto o voluntariado é importante e quanto ele muda as vidas, né? Eu me lembro, como eu te falei para ti, eu vendia jornal, e eu me lembro que quando eu vendia jornal, às vezes eu cantava, engraxava sapato e cantava para ganhar gorjeta, para ganhar mais, né? Sim. Porque as pessoas, eu falava, quer ouvir uma musiquinha aí e tal, ali no sinaleirinho. O segundo sinaleiro fazia render dinheiro. A ideia, né? Você vê. E eu falava assim, aí quando me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Porque me perguntavam, né? Eu dizia, olha, eu quero ou vou ser médico, ou vou ser advogado, ou vou virar cantor. E as pessoas falavam, puxa, que legal e tal. Mas aí tu vai crescendo, vai entendendo dificuldades e quanto isso tudo é difícil. Parece que antes era mais. Hoje em dia, as políticas públicas ajudaram bastante, né? Muito, sem dúvida. E era praticamente impossível. Então eu tinha que optar por uma dessas coisas só, naquela ocasião. E eu acabei optando por música. Assim, era a mais difícil de todas. Mas, puxa, hoje eu consegui gravar os meus discos, gravar o meu DVD e ajudar outras pessoas, né, fortalecer
com essa música, com esse trabalho, né? Exatamente. E eu também fui tão ajudado que não tem como, sabe? Cada mão estendida parecia uma dívida de honra que eu tinha. E aí tu tá falando que a mesma coisa aconteceu contigo. Sim, Eu sou do voluntariado, você também é. Se a sim. gente for procurar aí, tantos são. E às vezes eu até penso assim, melhor que eu é quem nunca precisou e se Meu Deus, voluntaria. meu Deus, Ronaldo, Não é? meu Deus, eu tive um presente essa semana, né, exatamente ontem, quando eu fui acompanhar o meu aluno, né, especial até a porta do ônibus ali na frente do Gina, e o irmão de um aluno meu no 5º ano, isso há uns 4, 5 anos atrás, um aluno de uma realidade muito difícil, muito, muito difícil mesmo. Eu não vou citar o nome dele, mas eu Sim. tive a oportunidade de ir até a casa, conhecer a família, de poder ajudá-lo, mas eu fiz isso com muito prazer, porque mesmo diante aquela realidade tão difícil, aquele menino era o meu melhor aluno. Olha só que Era o meu interessante. melhor aluno. Que legal. E daí nós fomos atrás do Dom Bosco, você sabe, né, a Uhum. instituição Dom Bosco tem ali no norte, e consegui uma vaga para ele. Depois conseguimos uma vaga para a irmã e por fim para o irmão. Então todos estudaram ali Que maravilha, hein? e hoje ele é considerado o melhor aluno da Olha só. escola. Ele foi apresentar um projeto no SESI essa semana, que o SESI parou, Que coisa linda, né? parou para aplaudir ele. Uhum. Ele assim, ó, ele por meu Deus, por 1 milésimo ele não ficou no primeiro lugar. Olha só. Mas assim, ó, foi uma emoção tão grande pra gente aquilo, e daí, né, quando eu cheguei hoje na porta ontem, né, na porta da escola, o irmão dele me conheceu, eu nem ele era uma coisica de nada, o menino, Aham, né, aham. eu nem lembrava. Aí ele falou assim: "A senhora não foi a professora do Felipe? Ah, que Lembra do" legal. ai meu Deus, falei o nome do menino. Não, mas tranquilo. Então, e aí eu falei assim: "Sim". Ele falou: "Lembra que a senhora conseguiu o curso para ele lá e depois para minha irmã e depois para mim, a senhora lembra? O meu irmão é considerado o melhor aluno dessa Você viu que escola". coisa linda, né? Aquilo aquilo não envaidece a gente? Envaidece, sim, claro. Demais, Eu demais. acho que é esse tipo de coisa, talvez envaidecer, que é é uma excelente palavra, mas talvez seja mais do que isso. Eu acho que isso é realmente dar significado à nossa vida. Exatamente, Porque exatamente. hoje a gente vê o quanto as pessoas precisam dessa maturidade psíquica mesmo, né? Meu E Deus. aí, cara, também me coloco na mesma condição. Então, e essa falta de maturidade psíquica, por vezes, é essa falta de significado à vida. Quando a gente entende que quando você serve, você tem um significado que não tem explicação, né? E isso é diferente, porque eu penso assim, eu fico feliz de ajudar. Não, eu gostaria de que não precisasse ser ajudado, mas é que é uma questão de hombridade, de dignidade, de De humanidade, humanidade, né? E principalmente. aí você, quando vê isso, parece que então é isso, dá significado à nossa vida, né? Não Meu tem como Deus. descrever uma E ação como essa. é um sentimento assim que enche a alma da gente, né? Porque a palavra de Deus fala que melhor coisa é dar do que receber. E a gente sabe que é por quê? Porque quem dá está em posição de uma boa condição, Não, né? é verdade. Eu tenho uma história que é maravilhosa, assim, ter passado por isso, porque, como eu falei, acabei gravando meu disco e tal, os discos, né? E a música foi um caminho para mim, entendeu? Foi onde eu exorcizei meus fantasmas. Fui uma criança que cresci, apesar do amor de mãe muito presente, eu cresci num ambiente muito violento, porque a gente vivia em ambientes violentos, né? Sim, Eu sempre falo, eu penso mais com a cabeça de mulher porque eu fui criado só pela minha mãe. entendo, Então, entendo. né, Sim, eu penso que eu penso diferente mesmo nesse ponto. eu sei. E mas como eu batalhei pela música e tal, como eu estava falando, eu fui muito ajudado. E uma dessas pessoas que me ajudou muito, assim, porque não tinha dinheiro. A gente dormiu na rua quando foi gravar em outra cidade o disco, porque não tinha dinheiro para pagar hotel, né? Já E eu e pensou? os meninos todos, não fui o único. Aí
passou assim, ó, acho que 10 anos, eu tenho contato com todas as pessoas que me fortaleceram e me ajudaram. Eu fiz um trabalho artístico por um menino que vivia numa condição parecida, assim. E aí, quando eu fui fazer a audição da música que ele gravou, eu me debulhei em chorar. Imagina. E aí eu liguei para a pessoa que me ajudou e falei assim, cara, eu descobri que tem uma coisa que é muito melhor do que realizar os nossos sonhos. Falou, o quê? Eu falei, é realizar o sonho dos outros. Verdade. Aí ele falou, bem-vindo ao meu mundo. Que coisa linda, né? Lindo. Você ter o privilégio de passar por um episódio como esse que eu passei na vida, sabe? É verdade. Então, assim, para mim, Não tem preço. não tem preço. Não tem. Tu tem razão. Não tem preço, e eu digo assim para você, Ronaldo, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, porque quando a gente consegue trazer à vida de alguém um sentido, um significado, é mais um que a gente está ganhando para o bem, Sim. né? E tirando do que é ruim, porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento onde jovens são atacados, né? E infelizmente a nossa sociedade ela está muito doente. Tá. E ela está muito doente mesmo. As pessoas buscam significado em coisas que, né, não fazem sentido, Uhum. né? Enquanto poderiam realmente buscar significado em coisas mais certas ou mais importantes que eu acredito que existem, né? Sim, existem. Mas enfim, hoje eu digo para você que para minha vida o voluntariado não foi só dar. Eu digo que eu recebi muito sim. para depois dar, Com e certeza. foi dando que eu recebi muito mais. Muito mais. Sabe que eu fiz um trabalho aqui, eu sempre quando eu lembro, na assistência social, com as crianças, eu dava aula de violão, né? Sim. Que foi um marco também para mim. Até hoje eu tenho cartinhas que eles escreveram, professor e tal. Aí esses tempos eu chamei, fui fazer um orçamento para colocar aqueles balcão de granito, né, em casa. Sim. Daí tá, e tal, o menino foi lá e tal. Eu falei, olha, começou a conversar com o menino, ele olhou e falou, pô, professor, não tá me reconhecendo? Meu Deus. Eu olhei, aí lembrei, poxa, abracei ele e tal. Porque pra gente parece que o tempo não passa, né? Não. As crianças estão aqui, daqui a pouco já tem. Tudo bem, passar da minha altura também não é muita dificuldade. Da tua também não, que nós temos mais ou menos o mesmo tamanho, né? Meu Deus. Mas é assim, eu falei, meu Deus, mas enfim, o que eu quero falar sobre isso? A alegria. É alegria. De poder abraçar esse ser humano que de Meu alguma Deus, forma meu a gente Deus. pode estar presente ali na vida, no crescimento, no fortalecimento das boas características que aquela pessoa tem, né? É verdade. Isso não tem a gente preço, pode ficar não aqui tem. falando o resto da vida. Não vamos parar. Mas eu quero saber de você agora, nesse momento. O que o Ronaldo está fazendo agora, nesse momento? Qual a sua ocupação hoje? Eu sempre brinco assim, Salomão já dizia para não colocar todos os ovos em uma única cesta, né? Sim. Eu tenho uma formação em gestão pública e é uma história muito legal de contar. Eu parei de estudar quando tinha ali no ensino fundamental e queria batalhar pela música e tal. E minha mãe, poxa, você tem que estudar, tem que, né? Eu falava, mãe, quando me respeitarem sem diploma, eu falei isso para minha mãe, eu vou voltar a estudar. E aí fiquei batalhando pela música e graças a Deus fiz o meu trabalho, tudo ali. Daí fui entender que as políticas públicas eram necessárias e ajudavam. Foi a música que me levou para esse caminho, né? E muitos amigos que falaram, puxa, cara, você tem que atuar aí e tal. E depois eu voltei a estudar, já adulto, e falei para a mãe, tá na hora de pagar aquela promessa. Aquela dívida lá. Aquela dívida que eu tinha contigo. E aí me formei em gestão pública, também tenho uma formação em psicanálise, só que a gente está sempre estudando, nunca para de estudar. Sim. Hoje eu também sou assessor parlamentar do deputado Fernando Krelling. Importante. E também auxilio no desenvolvimento da organização da sociedade civil, porque eu creio nisso. Sim. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não entendem, e você vai entender bem o que eu estou querendo dizer, a força que uma sociedade civil organizada tem. É verdade. Eu também não entendia. Eu também não entendia. Eu aprendi. A gente aprende. Não é? Exatamente. E estou aprendendo. Então, quer dizer, uma associação bem organizada de moradores, uma instituição bem organizada que defenda uma classe específica, né? É verdade. A gente tem que fazer com que a sociedade civil se organize
para que ela possa ter mais participação Ela na precisa ação. entender primeiro, Exato, né? Mas exato. tem que se dispor também para isso, Sim, né, e não meu é amigo? fácil, e não é fácil. A gente sabe que é difícil, porque Sim. tá todo mundo trabalhando, a gente chega do trabalho, puxa, 8 horas e meia de trabalho, ainda vou ter que dedicar o meu tempo para fazer isso ou aquilo, para ir na associação de moradores, para ir na reunião da instituição que tem ali, para ir na reunião daquela OSC. Mas a Sim, gente entende essa importância quando a gente precisa exato. e Então, a assim, gente não encontra, aí a gente vai entender. perfeito. Então, a minha luta pessoal, a minha ocupação, além dessas todas que eu te passei, a minha pessoal é essa. O que que eu, Ronaldo, enquanto agente, posso fazer, enquanto ser humano, posso fazer para contribuir com o mundo ao meu redor? Porque eu não posso só ficar apontando o dedo e reclamando, né? Eu tenho que, Exatamente. de alguma forma, Vai mudar contribuir. nada, é. Eu não tenho a solução para todos os problemas, mas eu posso contribuir na solução deles. Sim, E posso, sei lá, buscar para as pessoas que tenham essas soluções e trazer ela para os nossos lugares. Nossos lugares, eu falo, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, né? sim, Nosso país, porque existem outros lugares onde as ações já estão mais adiantadas, né? sim, Então, puxa, deu certo lá, vamos trazer para cá, adaptar para a nossa realidade, para o sim, nosso desenvolvimento cultural, sim. e aí a gente conseguir fazer com que isso dê um resultado que seja eficiente. Então, a minha ocupação hoje é essa, sabe? É tentar melhorar o mundo ao meu redor com aquilo que eu consigo e com o que eu posso fazer. E Maravilha. juntar essas pessoas que têm um pensamento em comum para que a gente, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, É né? Para que a verdade. gente consiga ter um resultado mais É efetivo. verdade, meu amigo. E não conseguimos mesmo. E tem muitas Sozinho, não. ferramentas aí para isso. Tem Tem, muitas tem. ferramentas. Eu vejo assim, sabe, Ronaldo, que a gente tem condição de fazer muito mais. A gente tem a entrega, né? Que eu acho que isso aí é algo fundamental, né? Uhum. E que, se for parar para analisar, né, é tudo. Porque a disposição que você se coloca já para fazer, ela é tudo. É o que a gente acabou de falar, é o Verdade. tempo, né? Uhum. Mas a gente também precisa muito da ajuda do poder público, Sim. né? Ah, assim, das pessoas estarem não só mobilizadas, mas preparadas para atender, né, as pessoas que têm o desejo de fazer esse trabalho voluntário e de fazer as coisas acontecerem Uhum. também, né? Uhum. E eu vejo assim que a gente precisa melhorar muito nisso ainda, É, né? eu tenho um cheio de mania, né? Uma das manias que eu tenho é sempre referir à administração pública ao invés de poder público. Sim, Porque poder só Deus tem, para mim. Então eu sempre falo, é a administração pública. O que confere a administração pública? Administrar. Administrar o quê? A demanda do povo. Então o que que precisa primeiro? Nós sabermos o que a gente quer. A gente sabe o que a gente quer. Tá claro isso? A nossa sociedade está organizada? Porque, segundo as conversas que eu tenho e o que eu aprendo com as pessoas com as quais eu falo, e eu sempre tento aprender com as pessoas com as quais eu falo, olha, em lugares onde a sociedade é mais desenvolvida, não é melhor, porque não tem melhor. não, Todos temos o mesmo valor, mas onde ela é mais desenvolvida, sobretudo a administração pública, é onde a sociedade civil é mais organizada. Por quê? exatamente, Porque ela sabe o que quer. Muda o administrador público, ele só continua o processo. A gente não quer ninguém que invente a roda. A gente precisa cuidar de situações que são pontuais e, infelizmente, ainda não foram resolvidas. é Isso a nível de verdade. mundo, né? Se a gente for ampliar a discussão. Então, o que precisa de verdade é o nosso constante comprometimento, que era isso que você estava falando antes, não é? Exatamente, exatamente. E a gente precisa, né? Porque, nossa, a gente acabou de sair de uma eleição, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho da política, só um pouquinho, porque eu não entendo nada, não, hein? Também aprendo todo dia. Eu também. Mas eu vejo assim que o descontentamento é grande das pessoas, né? Mas aí eu penso comigo, essas mesmas pessoas que são descontentes, estão descontentes, são as mesmas pessoas que, né, vão lá e voltam nos mesmos, e esperando que haja uma mudança. E como vai haver mudança, né? Uhum. Como é que a gente vai haver uma mudança se a gente não promove, nós que somos o artista, né? O Sim. artista dessa, né? Uhum. Desse palco, vamos dizer assim, se a gente não busca conhecer de fato, profundamente,
e buscar mudança, né, mudando os atores, vamos dizer, de lugar, né? Porque assim, a gente não pode também dizer que vai, né, que a mudança talvez ela seja tão significativa se a gente não tentar. E às vezes as pessoas estão sempre batendo na mesma tecla porque estão esperando algo. Entende o que eu quero Entendo. dizer? Eu entendo o teu ponto de vista. E isso é muito difícil, É, né? eu Porque acho que uma minoria ganha, eu né? entendo, se eu estou entendendo bem o que tu está querendo dizer, é mais ou menos aquilo que eu estava colocando antes ali, né? O que você, se você que quer a mudança, o que você está mudando? É isso que você está querendo dizer, né? Exatamente, Você está exatamente. mudando no quê? Qual que é Exatamente. a tua mudança? Que daí, claro, né? Que daí está lá na Bíblia. Primeiro, enxerga a trave no teu olho. Para depois falar do cisco do olho do teu irmão. Que mudança você está executando na tua rua, na tua casa, no teu bairro, na tua cidade? É isso, né? Eu quero, né, É a isso que você está mudança. falando. Exatamente. Eu quero a mudança, mas eu não faço, eu não promovo essa mudança, Entendi. né? Mas eu preciso dela, né? Então eu vejo assim que o nosso cenário político, né, falando da nossa cidade, que é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que está em crescimento, é uma cidade que tem tudo, tudo, tudo para ser, né, para servir o que há de melhor para nós aqui. Mas eu ainda vejo que, né, coisas simples, né? Vamos falar de algo tão, tão simples. Vamos falar do transporte público em Araquari, né? Hoje eu precisei ir até o centro, você imagina pegar essa BR no horário de 12h40 de ônibus. Meu querido, 1 hora dentro do ônibus praticamente. Então, assim, é um absurdo, é um absurdo. Fora que não tem ônibus. Eu fiquei no ponto de ônibus quase 40 minutos, Nossa, que tempo. né? Do meio-dia até o 12h40 para pegar um ônibus, Puxa vida. né? E até chegar ao lugar quase 1 hora. Então, você analise, né? Onde que está o problema? Porque quando você procura, né, o retorno que você tem é fulano, é fulano, é ciclano, ninguém toma para si o problema e tenta resolver. Aí é onde às vezes bate aquela, né, aquele ponto de interrogação, né? E eu sempre me pergunto isso, né? Será que se, né, eu precisasse pegar o ônibus, será que se eu precisasse enfrentar toda essa situação, será que eu já não teria acordado para isso? Né? Eu tentado de alguma forma resolver isso, porque nós temos ações que podemos, né, realizar enquanto poder público, melhor administração pública, Eba. aprendi com você agora, é administração Aprendeu nada, pública. então pegou a minha mania só. E tentar resolver isso, porque, meu Deus, eu penso que eu peguei uma vez ali não é o regimento, meu Deus, como é que é o nome? A gente tem toda aquela, falando da administração Plano diretor? pública, não Não? é o plano diretor, não. É o que a prefeitura tem ali, tudo que ela pode executar, tudo que ela pode executar, a gente tem isso, né? Toda prefeitura tem isso. E o que acontece? A produção está tentando soprar ali. Daí continua, por favor. E daí o que acontece? Nós podemos criar o nosso transporte público, né? Talvez, né? Um exemplo que eu estou dando, sei lá, pode ser que seja, né, demais o que eu estou falando, tudo bem, né? Mas a gente pensa demais mesmo, enfim. Só que aí eu penso o quê? A gente pode criar o transporte público, então por que não pensar? Se não dá para ser agora, pode ser depois, né? Então, através de licitações, né? Como Sim, entendi. e aí eu penso assim, a gente pode? Pode, porque ali fala que pode ser criado. Então, por que não pensar assim? Né? Talvez seja assustador, não sei. Eu vejo que na tua fala tu está dizendo assim, puxa, talvez eu esteja pensando demais e tal, né? E essa mesma fala, eu falo com alguns amigos, eu digo assim, olha só, você tem que se envolver no processo, seja político, ou, enfim, você quer mudança, você tem que se envolver no processo. Tem que se envolver. E nós não temos a obrigação de entender. Não tem a obrigação de entender. Agora, você tem a obrigação de perguntar para quem entende. Sim. Para responder essas perguntas. Tá, dá para fazer uma licitação a respeito disso? Dá. Por que não é feita? Olha, não é feita por causa disso aqui. Ou não dá por causa daquilo ali. Ou papá.
que são perguntas simples. E às vezes me parece, tá, que nós nos colocamos numa condição, a gente sabe, finge que sabe, porque não sabe, não tem como saber Não, tudo mesmo. exatamente, As leis são dinâmicas, elas mudam, né? exatamente. E eu também tenho um pensamento que é assim, puxa, imagina se eu estou lá sentado no gabinete da prefeitura. Eu com certeza vou querer resolver. O que que acontece que é tão difícil, né? Não é. É o que eu penso, meu Deus. A É isso que você gente. está colocando, né? Exatamente. Porque eu penso assim, Ronaldo, já que a gente está lá, já que a gente chegou lá, e o nosso objetivo é fazer o melhor para o povo que está aqui, que me colocou lá, por que que então eu não penso em promover o melhor para esse povo que precisa e que merece, né? Porque o nosso transporte é uma vergonha, né? É uma vergonha a gente ter tantos loteamentos abertos. E se você pegar o carro, meu querido, e for entrar por esses loteamentos, você não vai encontrar mais nem saída. Então você imagine para um cidadão que vem de fora com uma certa ilusão, viu? Porque, nossa, se a gente for fazer uma pesquisa de campo, meu amigo, a gente vai meio que se assustar com o que a gente vai ouvir, né? Com as pessoas que vêm de fora, compram um terreno imaginando um sonho. Na verdade, é isso que é vendido, é um sonho. Mas quando chega aqui, encontra um pesadelo. Uhum. Isso é muito triste, sabe? É Mas assim, de muito um ponto de triste. vista pessoal mesmo, sabe? E aqui, como eu sempre sou, o mais sincero possível. Tu acredita mesmo que as pessoas que estão na administração pública não querem resolver a situação? Olha, às vezes eu até acredito que elas até pensam, né? Mas eu não sei o que que acontece, meu amigo, de verdade. Eu fico assim, Entendi. ai, eu não sei, de verdade, eu não sei o que te dizer. Sim, Você sim, acredita? acredito, acredito. É um processo muito dificultoso de se entender, né? É difícil, é difícil. Porque eu sei que não depende de só uma pessoa, né? Uhum. Nem de duas, nem de três. Eu sei que depende de uma, né, de uma gama de pessoas aí envolvidas para essas coisas acontecerem. Mas o que eu quero dizer é que esses mesmos políticos são os mesmos sempre. Ah, Você entendi. entende? Uhum. Né? Que é o Eu negócio da tô mudança lá que a gente falou. Exato, né? São 18 anos que vai fazer que eu estou aqui, Ronaldo. Entendi. Eu vejo os mesmos políticos, são as mesmas figurinhas, os mesmos atores, né? O cenário não muda e as coisas continuam do mesmo jeito. O Araquari cresce, 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 mas não evolui. E falando antes, né, eu estou na presidência e tal, mas que a gente está falando que é importante ter esse fluxo de oxigenar mesmo, ter Sim, outras pessoas presentes ali e tal, sim, com porque certeza. nós somos passageiros, né? Sim, A gente está aqui de passagem. sim, Todos os sim, cargos continuarão existindo, sim, sejam em associações de moradores, sejam em instituições, sejam em empresas privadas, seja na iniciativa pública. Os cargos vão continuar existindo. sim. O que vai acontecer, as pessoas é que vão mudar em relação àquilo. Mas por que então sempre as mesmas pessoas estão ali, né? Porque não há uma organização da sociedade civil. Ela precisa participar, ela precisa se colocar. E não é fácil, é chato, a gente É não entende. E cansativo. quem finge que explica, explica de forma muito difícil de ser entendido. Quando eu estou, Exatamente. às vezes, numa reunião ou outra, as pessoas dão risada de mim, mas eu tenho o hábito de dizer: olha, explique para mim como se você estivesse explicando para um adolescente, uma criança. Porque eu não tenho a obrigação de entender. Às vezes os termos técnicos, Exato, complica mais mas ainda. puxa, você tem a formação? Ué, tenho, eu E tenho, daí? mas as coisas mudam, né? Qual que Exatamente. é o que exatamente, uma palavra não tem só um significado, o que exatamente você está querendo dizer quando fala isso, né? Exato. Ah, lacuna. Ah, mas tá, ok, lacuna, beleza. Mas em relação ao que exatamente? Então, eu tenho essa. E, puxa, é difícil a gente É entender mesmo. difícil. Tá, se colocar à disposição, ter um tempo para entender aquilo ali, para aprender aquilo ali, a forma com a qual é explicado, às vezes dificulta ainda mais, né? E as exigências, Ronaldo, quantas coisas eu desanimei, eu desisti de fazer, por quê? Por conta de exigências, tipo de casa de conselho. Ah, que você tem que ter isso, 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 isso. Exigia-se de você algo que nem mesmo elas te davam orientação suficiente para você chegar até aquilo para poder devolver aquilo. Entendi. E aquilo empatava todo o processo.
Aí você veja, um trabalho que você já faz voluntário, né? Que você tem que ir e vir várias vezes, que você depende, como eu acabei de falar, de um transporte público, né? Então, assim, E tem outra coisa, né? Por exemplo, outro dia eu acaba. vi, e eu não sei, posso estar até me equivocando aqui no que eu vou falar, mas se eu não me engano, agora para uma instituição ter uma parceria via Lei 13019/2014 com a administração pública, ela precisa ter uma equipe de referência ali, dependendo do que for, se tiver mais ligado à assistência social, se eu Sim, não me engano. Tá, mas é uma equipe de referência, ok. Mas se é uma instituição que ela não tem lucro, então da onde ela vai tirar recurso para pagar profissionais? Ela está pleiteando o recurso. Então, aí o município vai lá e fala assim: não, você vai ter que ter uma equipe de referência porque é uma recomendação do governo federal. É o quê? aham. É uma recomendação. É o quê? Recomendação. Não é Vamos obrigação. ao dicionário do significado da palavra. Por isso que eu falo que às Exato, vezes não tem problema. Então, se é exatamente. uma recomendação, tem um tempo, você pode estipular um tempo para que essa recomendação vire regra. Assim, não, agora é obrigado. Pode ser, porque Exato. o município pode ou não, né? Tá, o município vai decidir escolher? Sim. Então pode dar um tempo para a gente se adaptar? Então, ó, repassa o recurso para que aquele serviço daquela instituição Possa contratar o continuar acontecendo profissional. e aí ela contrate a equipe de referência e Exatamente. no próximo ano ou e tal. Então, às vezes, e não tem problema, as pessoas não se comunicam, Paulo. Elas Exatamente. não se comunicam. Aquilo que eu falei lá do comunicação, que eu aprendi com um amigo meu que me ajudou muito e acabou virando meu amigo, palestrante, Guilherme Santiago. Depois eu te mostro ali para tu olhar as palestras, ele é muito bom. Sim, E ele fez partiu essa palavra, falou: olha, Ronaldo, comunicação nada mais é do que comum, única ação. Então a gente não tem comum, única ação. A gente traz primeiro o que discorda. Não é disso que se trata uma conversa. Ela tem que iniciar primeiro pelo que se concorda, para que a gente possa, né, de forma unida, dar prosseguimento àquela ação que tem como objetivo melhorar a nossa vida, melhorar a vida da nossa sociedade. com Não certeza. é? Você não concorda? Com certeza, claro, sempre. Ai, meu amigo, olha que conversa maravilhosa. Eu Bom agradeço. demais. Ronaldo, nosso tempo está acabando. Passa rápido, né? Eu digo assim para você, meu amigo, foi um prazer muito grande te receber aqui. Você ter aceitado o nosso convite para estar aqui comigo foi muito bom. Eu quero dizer assim para você que não vai ficar só nessa vez, tá? Eu quero Oh, acreditar que a obrigado. hora que as coisas estiverem mais organizadas, a gente vai te fazer um novo convite. Quem sabe Puxa, agora agradeço. com a sua banda, né? Opa, aí, ó. Por que Né? não? Que agora para falar de música, que é algo também que corre na veia, né, desse povo aqui também, né? Tem um ditado que eu não sei de onde é, mas que eu aprendi, que ele faz muito sentido para mim, que fala assim, ó: não, você não tem que investir para que a criança tenha talento. Você tem que investir no talento que a criança tem. Sim, Olha a diferença disso, né? é verdade. E hoje eu faço vários trabalhos sociais, mas foi a música que me levou para isso, Eu entende? acredito. Então, quer dizer, eu sou prova viva disso. Sim, Se investir no talento da criança, ela pode devolver isso para a sociedade de alguma forma, de já, várias outras formas, né? com certeza. Paula, eu é que quero agradecer a oportunidade. Você é uma pessoa que a gente sempre teve uma boa conexão, eu, tu e toda a tua família. São pessoas que sempre me receberam bem. Eu desejo de coração que Deus te abençoe nessa tua nova Amém, empreitada. amém, amém. E tamo aí. A gente vai se encontrar aí pela nossa comunidade ainda, com certeza, né? Nas Sempre, boas batalhas de sempre, como já sempre, meu diz o amigo. apóstolo Paulo, combatendo o bom combate, né? Isso aí. Vamos lá, vamos para cima. Obrigado, tá? Pela Eu oportunidade. que agradeço, meu Deus abençoe. amigo. Desculpa alguma Amém, coisa aí, amém. se às vezes eu. Imagina, meu Deus. Muito bom, Tamo muito junto. bom. Tô feliz, viu? De verdade Obrigadão. receber você. Meu Deus, conversa maravilhosa. Pena que assim, né, meu amigo? Não dá para ficar mais tempo, porque eu queria era É. conversar mais. Porque vou te falar, viu? Tu é uma máquina de Ah, conhecimento, que meu isso, irmão. tô E aprendendo. assim, eu admiro demais, eu sempre admirei. E a gente precisa estar perto de pessoas assim, meu Ah, irmão, que obrigado. possa ajudar, que possa contribuir, que possa trazer coisas boas para a gente, que possa agregar. E é isso que eu faço, esse é o meu papel. É isso que eu quero, trazer pessoas aqui que a gente possa mostrar lá para a sociedade que tem para oferecer para nós. É isso que você veio fazer aqui hoje.